Posso considerar amor da minha vida. Glória a Deus. Vamos começar a palavra de hoje, entregando ao Senhor, né, a nossa mente, o nosso ensino, toda a revelação, porque se o Senhor não nos revelar, nada acontece. Então, vamos lá, feche os seus olhos, se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito. Venha sobre nós, ó Pai, de maneira excelente, para que o Senhor, ó Pai, venha tocar o nosso coração e resplandecer a tua vontade, que caia por terra todo pensamento cativo, tudo aquilo que está dentro da nossa alma, tudo aquilo que nós estamos resistentes, e que a tua palavra venha achar um bom lugar em nós para crescer e dar fruto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos para a aula 10, hoje, página, você tem a apostila, página 24, aula 10, página 24. Vamos falar sobre o segredo da comunhão de Moisés. Por que nós vamos falar de comunhão em Êxodo? Porque Moisés, ele era um homem que ele tinha uma grande, né, intimidade com Deus. Ele é um homem que teve muitos sinais, muitas maravilhas, é um homem que teve muito sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele. Só que nós vemos que para o sobrenatural de Deus acontecer, a gente não pode viver de qualquer jeito. Ele tinha uma vida diferenciada, ele tinha um estilo de vida que fazia, né, ele ter respostas diferentes da nossa. E, para começar, esse estilo de vida dele era a comunhão com Deus. Nós vamos ler o Êxodo 33 hoje, o nosso livro de leitura. Tá? Vamos, acho que, adentrar no 34 também. Mais mãezinha. Êxodo 33 e 34. Vou começar a ler, tá, gente? 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente te darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os mebuseus, perezeus, heveus, jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque é povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir do meio de ti, te consumirei. Porém, agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para fora de si o arraial, desviada longe do arraial, e chamou a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Versículo 8. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo, a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Vamos ler até aí, depois nós vamos continuar. Primeira coisa, a gente vê que Deus fala o quê? Vocês vão tomar posse da promessa,
Vocês vão herdar toda a promessa, mas eu não vou com vocês. Deus dá essa má notícia para o povo. Né? Deus fala assim, ó, vocês vão conseguir o que vocês queriam, mas eu não vou estar junto com vocês. E aí eu começo a ver que isso se torna o quê? Uma má notícia. Porque, irmãos, o que adianta a gente conquistar tudo sem a presença de Deus conosco? Você vê que Moisés fala assim para Deus: meu povo é teu povo. O Senhor veio até aqui, se o Senhor não for, eu não vou. Porque ele ficou indignado de ter que carregar tudo isso. E aí Moisés pega aquela tenda da congregação, né, que era a igreja dele. Eu esqueci de abaixar aqui uma imagem, vou ver se depois eu baixo. Desmanchou a igreja e colocou ela fora do arraial, porque a tenda ficava no meio do arraial. E todas as tribos ficavam em volta. Moisés desfez tudo, falou, nem vou deixar mais essa igreja aqui. Porque esse pastor, quando revolta, irmão, vou tirar a igreja, já que vocês não querem, vocês é desobedientes, vocês fazem bezerro de ouro, vocês querem comer toda hora, não vou mais deixar a igreja aqui aberta, vou colocar ela fora do arraial. Deixa eu pegar uma imagem aqui da tenda para compartilhar com vocês. Amém. Aqui achei. Deixa eu baixar. Compartilhar para vocês ver como que era o acampamento lá de Israel. Aí, vocês conseguem ver? Bem nítido. Deixa eu ver. Olha só, a tenda ficava aqui no meio, ó. Era esse onde saía a fumaça não, desculpa, a nuvem em cima da tenda, ó. Aí aqui, ó, ficava Moisés, Arão e a família, eles moravam na porta da frente. No número 2 aqui, ficavam os descendentes de Coate, porque eles ajudavam a desmontar. Todas essas três tribos aqui eram as tribos que ajudavam a montar e desmontar, não era todo mundo que relava na tenda. A tenda tinha, Deus é organizado, guarda aí dentro do teu coração. A tribo de Coate ajudava, essa terceira tribo eram os gersonitas, né, os filhos de Moisés, né, descendentes de Gerson. Eles também ajudavam na armação e na desmontagem da tenda. E aqui os meraritas, descendentes de Merari, eles também ajudavam aí. E aqui, ao restante, ficavam o restante das tribos, tribo de Dan, Aser, Naphtali, Efraim, Manassés, Benjamim, Ruben, Simeão, Gade, Judá, você vê que a maior tribo é a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. Então, era tudo muito organizado. E quando Moisés se irou com o povo, ele tirou a tenda daqui do meio e levou ela aqui para fora do arraial, perto dos montes. Ao pé do monte ele deixou a tenda. Ele tirou, né, a tenda do centro. Você vê que a tenda é o centro das tribos. Ela fica no meio. Deixa eu voltar aqui. Onde que eu volto? Então, você vê que Deus ele é totalmente organizado. E quando Moisés fica irado, ele fala assim, o que você vai fazer? Você não vai com a gente? Então, eu vou tirar essa tenda aqui do arraial. Aí eu coloquei assim na nossa apostila.
o que simbolizava a retirada da tenda do meio do arraial. Simbolizava a retirada do Senhor do meio do seu povo. Somente o profeta podia se aproximar do Senhor, mas aqueles que estavam por perto podiam retribuir a distância com respeito e adoração. Não é todo mundo que ia na igreja naquele tempo. As pessoas, eles serviam a Deus nas portas de casa. Quando Moisés entrava no tabernáculo, todas as tribos ficavam na porta de casa, com muita reverência. E é por isso que hoje eu vejo assim, a gente, nós que cultuamos a Deus, nós temos igreja para ir, a gente tem que aproveitar isso. Né? Por quê? Você vê, ali não era todo mundo que tinha acesso à igreja. Hoje tem muitos países que a igreja é proibida. Na Rússia, na Coreia do Norte, na China, países comunistas, né? Na Venezuela, se eu não me engano, Cuba. São lugares onde eles não têm essa liberdade que eu e você tem para cultuar. Né? E como diz a minha mãe, eu aprendo isso com ela fala assim, a pessoa fica fazendo o quê dentro de casa? Se a pessoa não vai para a igreja. Por quê? Não é uma questão de religiosidade, mas isso é um privilégio que nós temos. Quando você vai na igreja, na quarta, na sexta, quando tem culto, no seu dia de célula, no culto de domingo, isso não é uma obrigação, é um privilégio. Porque os israelitas, eles não cultuavam a Deus no tabernáculo. Era só Moisés que entrava. Imagina a curiosidade, você ter uma igreja e você não poder entrar. Eu não sei se alguém daqui de nós teve a oportunidade, eu não tive, mas é um lugar que eu quero conhecer. O Templo de Salomão, lá em São Paulo. Né? Tem a réplica. Você vê, hoje todo mundo tem acesso ao Templo de Salomão. É uma réplica? É, mas dá para a gente ter uma noção da grandeza que era o Templo de Salomão. E é um lugar que se vale a pena visitar, sim, porque nós podemos ver com os nossos olhos coisas bíblicas, né? Porque é muito próximo daquilo que estava na época. Só que não era todos que tinham acesso. E a gente lê Bíblia, quando você começa a estudar, você começa a se envolver, porque é uma coisa que dá vontade de participar. Né? Tem exposições cristãs, que às vezes tem... Eu já vi uma exposição cristã que teve o Mar Vermelho em 3D, você passava no meio do mar em 3D. Imagina que delícia você poder, mesmo que simbolicamente, viver aquele momento, sentir, você ir para Israel. Então, aproveite. Não vê a sua ida à igreja como uma ida religiosa, vê como um privilégio que nem os israelitas tiveram. Aí nós vamos ver 3 níveis de pessoas que estavam adorando a Deus. Tá? Êxodo 33, 8. Aqueles que só ficam olhando acontecer. Porque, olha só, Êxodo 33, 8, o que fala? Aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, né, da sua casa, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar pela tenda. Você vê que tem gente na igreja que não se envolve, mas é esse tipo de gente. Só vê a coisa acontecer. Só vê o movimento, só vê o culto, só vê o louvor, só vê. Não se envolve com nada, não participa de nada, não se aprofunda em nada. É esse tipo de gente. Por isso, nós, ministradores, galera da célula, que ministra em célula, vocês não podem ficar esperando 100% de um todo, do público de vocês. Líderes, você que é líder de mulher, você que é líder, você que lidera pessoas na questão ministerial. Não espere 100% do envolvimento do público. Por quê? Vai ter uma parte da pessoa que vai estar lá só para ver o que vai acontecer. Não é todo mundo que se envolve, gente. Os detalhes bíblicos, eles não servem para isso, para alertar que não é de hoje, que tem gente que está no nosso meio só assim, ó, na porta lá, olhando, braço cruzado e vendo o negócio acontecer. Vai ter milagre está acontecendo, oração está acontecendo, o mover está caindo, a pessoa só está lá com o olho aberto, vendo quem cai, quem roda, quem é revelado, quem anda. Só vê acontecer. Olha só o outro tipo de gente que tem.
O segundo nível espiritual de pessoa, 33:11, parte A do versículo. É aquele que fala com Deus face a face. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha que nível que Moisés era. Às vezes você pensa em Moisés, eu não sei vocês, mas você começa a ler, gente, ele conversava com Deus como se conversa com um amigo. Ele não era esse crentão chato, cheio de 9 horas para falar com Deus. É por isso que a gente tem que ter o hábito, a rotina, o costume de falar com Deus no nosso dia a dia. Porque tem gente que não ora que fala o quê? Eu não tenho tempo para orar. Tudo bem, talvez você não tenha tempo para ajoelhar. Mas e durante todo o seu dia você não conversa nem um pouco com Deus? Não conversa nem um pouco, não dá um oi para o seu anjo. Tem um anjo com você. O ano que vem eu vou ver se a gente vou abrir um espacinho para nós estudarmos essa questão dos anjos mais a profundo. Porque a gente tem um mundo espiritual aqui acontecendo ao nosso redor, só que a gente não está levando a sério. A gente não está se envolvendo, porque a gente está lá ou vendo acontecer, ou quer falar com Deus só como eterno e soberano Pai, excelso, Criador de todas as coisas. Fala com Ele como se fala com um amigo. Esse é o segundo nível de espiritualidade das pessoas. E eu quero que você comece a refletir nisso hoje, como que você tem falado com Deus, como amigo ou como Senhor? Tem diferença? Tem. Se você se referir a Ele só como Senhor, Ele vai te ver só como servo. É diferente você tratar um funcionário e você tratar um amigo. Um amigo não precisa de horário, só naquele horário lá para bater cartão. Um amigo está disponível. Um amigo te entende no dia mal. Um amigo sabe quando você está com a dor, quando você está mal. Irmãos, tem dia que você não vai querer orar. Você não vai ter fé para isso, não vai ter força para isso. É aí que você precisa ter um relacionamento de amigo com o Senhor. Chegar a falar assim para Deus, Deus, hoje eu não estou afim de orar, mas eu quero conversar. Está doendo, está sangrando, estou louca, estou estressada, estou por aqui. Isso é uma relação de amigo. Porque tem gente que até para falar de si mesmo, espera para falar de si mesmo na oração. E é esses detalhes que nos faz religiosos. Religiosos. Você não precisa falar com Deus só quando você ajoelha. Você fala com Deus no seu dia a dia, quando você lava uma louça, quando você está trabalhando, quando você está quietinho no banheiro, quando você está tomando banho. Pastora, mas eu vou falar com Deus pelado? Claro que você vai. Por que não? Se é Ele que te criou. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Por que não? Então, nós temos que quebrar essa religiosidade. Começar a nos relacionar com Deus o quê? Face a face como amigos. Terceiro nível espiritual de pessoa. É a parte 11 do versículo B. Continuação depois da vírgula. Depois tornava ao seu arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Josué era aquele cara que ficava esperando Moisés no pé do monte, na porta da tenda. Porque olha a característica dele, ele era servidor. O pensamento dele era o quê? Se Moisés precisar de alguém, eu estou aqui. Ou eu estou na metade do caminho, ou eu estou no pé do monte, ou eu estou na porta da tenda. Terceiro nível de pessoa, aquela pessoa que não se aparta, que está lá, o pau para toda a obra. É aquela que fica junto até o final, mesmo que não esteja lá dentro, mas está de alguma forma junto. Nós precisamos olhar esses 3 níveis de pessoa e ver onde a gente está se encaixando. Por quê? Esses 3 níveis demandam resultado. Se você for aquele tipo de gente que só olha para o mover, você vai ter um nível de resultado. Se você for um nível de pessoa que fala com Deus como amigo, você vai ter um outro nível de resultado. Mas se você for aquela pessoa que está ali servindo, você vai ter um resultado diferente. Preste atenção nos detalhes. Josué não foi chamado para ser o substituto em vão.
ele já estava ali fazendo história há muito tempo. Ele estava lá servindo há muito tempo. Irmãos, ninguém cresce do nada, ninguém é visto do nada, ninguém é chamado para coisas grandes do nada. Josué, ele foi fazendo a sua oportunidade. Por quê? Quando Moisés precisava, ele estava ali. Por isso que nós não podemos criticar pessoas que crescem, pessoas que recebem milagre, pessoas que têm resposta, pessoas que sobem de nível espiritual, porque nós precisamos ver o que essa pessoa faz na rotina, no cotidiano. É terrível isso? É. Porque é na rotina que a gente se cansa, é na rotina que a gente desiste, é na rotina que a gente chuta o balde, é na rotina que nós mostramos se a gente está preparado para chegar num outro nível ou não. É na rotina que vem a pressão, é na rotina que a gente é pressionado. Porque, irmãos, para começar uma coisa, um trabalho novo, um ministério novo, tudo é bom, mas é no dia a dia ali, ó, você constrói história. Ali, para Josué, ele estava o quê? Apenas servindo. Mas para Deus, ele estava fazendo qualidade. Ele estava trazendo princípios à tona de que ele era uma pessoa extremamente capaz para ser o substituto de um grande líder. Moisés foi inesquecível, mas ele não foi insubstituível. Quando ele morreu, tinha outro melhor para ocupar o seu lugar. Por que eu falo melhor? Porque o propósito era tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra prometida. Moisés conseguiu chegar só na metade do caminho, ele não conseguiu nem entrar na terra prometida. Por quê? Porque não era preparado dentro de si. Era um bom líder, era um bom pastor, era um grande homem de Deus, só que ainda tinha falhas de caráter, falhas de discipulado pessoal, aquela lixada que Deus estava dando nele, ele não deixou lixar e não fez ele ser pronto para concluir a missão. Ele foi ótimo, mas ele não chegou até na etapa final. Por que Josué era bom? Ou seja, por que Josué se tornou melhor? Porque ele concluiu o propósito. Bom é aquele que conclui. Bom é aquele que chega até do outro lado. Qual que era o propósito? Levar até a terra prometida. Pastora, Josué falhou muito. Nós vamos ver quando nós estudarmos Josué. Mas ele concluiu uma missão inacabada. Então, isso faz dele excelente. Por que ele concluiu? Porque ele estava pronto. Porque ele foi preparado e ele estava pronto. Então, para começar a observar seus resultados, começa hoje a se autoanalisar. Que nível que eu estou? Quem que eu sou para Deus? Eu estou só olhando acontecer, eu estou falando com Deus face a face, ou eu sou aquele pau para toda hora? Vê qual que você quer se encaixar e busca os seus resultados. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó. Escolha o seu caminho e pague o seu preço. Qual o caminho que você quer seguir? Ah, é tal caminho. Então, paga o preço para ele. Qual o resultado que você quer? É tal. Então, paga o preço para ele. A oração mais importante de Moisés. Vamos ver esse nível de oração? Viu que ele foi um homem que orou para o mar abrir. Ele foi um homem que ficou 40 dias orando no Sinai com Deus. O que vocês acham que ele ficou falando lá com Deus 40 dias no Monte Sinai? Vocês têm algum palpite? Vou procurar um versículo. 40 dias tem que ter assunto, né, gente? Acho que ele ficou só falando língua estranha. O que ele ficou fazendo 40 dias lá no Sinai, Maria Borges? Estou tomando café. Moisés e Deus, só amanhã no povo. Deixa eu achar um versículo. No palpite, Luciano. E ele. Então, 40 dias, sem Deus, 40 dias, sem ia falar tanto para Deus. Só dos B.O. Deixa
eu achar aqui. Deixa eu achar um versículo. Põe aí de anotação. Atos 7:38. Vamos ver o que ele ficou conversando. Antes da gente ler, a gente estudou Gênesis já, né? Quem escreveu Gênesis? Quem? Moisés, Maria Borges. Ah, parabéns para você. Moisés escreveu Gênesis, mas ele estava em Gênesis? Como que ele sabia? Moisés estava em Gênesis, Maria? Ele estava lá na criação? Ele estava? Moisés? Você acha que sim? Não, ele não estava. Ele nasceu em Êxodo? Ele nasceu no Egito? Trava teu microfone. Na setinha. Deus já estava assim, preparado. Eu tinha preparado ele, só estava para ele vir. Como? Ele já veio preparado. Deus já tinha pronto para ele. Pronto o que para ele? Pronto para ele pegar esse pessoal, para tentar levar para o deserto, levar para a terra. Mas Moisés estava em Gênesis? Eu acho que estava. Estava? Ele nasceu em Êxodo. Não, como a história pode estar. Porque ele escreveu Gênesis. Como que ele escreveu Gênesis estando em Êxodo? Atos 7:38, para responder. Quer falar, Lu? Pode falar. Igual em Apocalipse, né? João, ele foi por meio de uma revelação, né? Ele não estava lá presente, mas, sei lá, Deus pode ter levado ele lá. Deus rebobinou. Vocês estão viajando hoje, gente. Hoje você está com fome. Vamos ver como que Moisés escreveu Gênesis. Vai. Atos 7:38. Você dá um oi? Quem dá um oi? Receba um oi antes que o pastor informou. E aí, pessoal? Tudo bem? Paz. Santa Paz. Atos 7:38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ele ficou 40 dias lá no Sinai conversando com um anjo para escrever a Bíblia. O anjo do Senhor contou para Moisés coisas de Gênesis, coisas de Êxodo, coisas de Números, Levítico e Deuteronômio. Gente, 40 dias. Tinha que pôr o assunto em dia. Porque qual que era o propósito, Moisés? Você sabe a língua egípcia, você sabe os escritos, você sabe as falas, você fez a maior faculdade que poderia ter feito o ser humano da Terra para um propósito: escrever toda a lei do Senhor. Porque se Moisés não escreve, não tem lei. Então, Moisés, já que você está preparado, 40 dias é mão na massa, ou melhor, mão na pedra, né? Porque eles escreviam nas pedras. E o anjo retava para ele, inspirava, contava a história. Lógico que a nossa Bíblia, português, ele é uma Bíblia que
que ela é de baixa revelação. Ela não é a Bíblia original. A Bíblia original é a Torá, em hebraico, né? Então, nós estamos vindo de muitas e muitas traduções com muitas mudanças de tradução. Mas o original, a Torá, a língua nativa de Deus, né, que é o hebraico, foi escrito por Moisés, inspirada por um anjo. Vocês nunca pensou nisso? Como que ele pensou? Revelação? Eu gostei da ideia do Lu da revelação. Nunca pensei nessa questão. Paulo escrevia por revelação, o apóstolo Paulo. Mas Moisés, ele teve a honra de escrever tudo ditado por um anjo. Está na Bíblia, né, gente? Vê que é só ler e juntar o quebra-cabeça? Que gostoso. Que a gente mata algumas charadas. Então, por que ele ficou lá 40 dias? Você não vê que quando ele desce com os 10 mandamentos, as 2 tábuas? Porque Deus fez um resumão. Falou, quer que o povo se santifica? Dá essas 10 para eles. Porque não são 10 mandamentos, é 613. E Deus falou assim, dá o resumão para eles não pecar. E vai. Aí Moisés desce, vê o povo pecando, quebra. Para quê? Para o povo não pagar por aquele pecado que eles não tinham lido, né, na cabeça de Moisés, mas em Levítico 5. Abre lá em Levítico 5:17. A gente é cheio de falar assim, se eu não sei, Deus não vai cobrar de mim. Eu não pago por aquilo que não sei. Não fala isso, não. Olha o que está escrito. O título já é O Sacrifício pelos Pecados da Ignorância. Já deixa eu dar um ensinamento aqui. Quando você for orar, pedir perdão pelos seus pecados, pede perdão pelos pecados da ignorância. Porque tem coisas que nós fazemos de pecado e a gente às vezes nem sabe que é pecado diante dos olhos de Deus. Não adianta eu achar que é pecado. Nós temos que ver o que Deus acha que é pecado. E olha só o que fala Levítico. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, do 613, o que não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Mesmo que a pessoa não saiba, se fizer, ela vai pagar pelo que fez, porque é lei. É a mesma coisa você pegar teu carro e estacionar num lugar proibido. Chegar o guarda para te multar e falar assim, você está no lugar proibido. Ah, mas eu não vi a placa. Não interessa. Se aqui é proibido, tendo placa, ou a placa caída, ou a placa levada, vai ser um lugar proibido. O que o guarda vai fazer? Multa. Vai acionar a sua multa. Ah, mas eu não vi, eu não sabia. Vai pagar a multa do mesmo jeito. Porque lei é lei. E embora nós vivamos, presta atenção nisso, a gente vive no tempo da graça, mas a lei não foi abolida. Por quê? Esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento foi imposto pelo homem. A Bíblia para Deus é uma só. Não tem velho e novo. Não tem capítulo e nem versículo. Começa Gênesis 1:1. Começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e só para em Apocalipse 22:21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ela não tem capítulo, não tem versículo, e não tem esse negócio, antiga aliança e nova aliança. Nós estamos na aliança de Cristo, mas diante de Deus é um negócio reto. Não vai chegar diante dele e falar, mas isso aí estava no Antigo Testamento. Fala, quem pôs o Antigo Testamento foi o homem que fez a Bíblia. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu achar. O nome dele assim, já morreu faz 1000 anos. Não tem nada a ver com isso. Acho que ele era até um padre, se eu não me engano.
Não fui eu, a Bíblia é uma só. Então, nós temos que perder essa mentalidade de velho e novo, velha aliança, nova aliança, tempo da lei, tempo da graça. Nosso tempo é um só. Nós estamos na graça, por quê? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. E o sangue de Jesus, o sacrifício, alcançou os gentios, nós somos salvos pela fé. Isso é graça. Só que a graça não nos tira as responsabilidades da lei. Então, a gente tem que ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, no que está escrito de Gênesis a Apocalipse. E ponto. Simples. E aí Moisés ora. Vai lá, fica os 40 dias no Sinai, escreve a Bíblia e ora. Êxodo 33, vamos voltar. 12. Ele orou para o povo não ser fulminado, ele fez um monte de oração já. Mas ele ora mais uma vez para Deus, o quê? Pedindo a presença. Olha só, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me faz saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Deus devolve o povo para Deus. Então, ele faz duas orações. Primeiro, para saber o caminho. Todo líder tem que orar para conhecer o caminho de Deus. Todo líder não, vou aumentar isso. Toda pessoa. Qual tem que ser a tua oração? Deus, eu quero saber qual que é teu caminho. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente tem um caminho que não é o de Deus. E aí? Se entrar no caminho errado, você vai ter que lidar com as consequências daquele caminho e voltar para trás para achar o certo. Perde tempo, perde vida, perde energia, tem consequência que não precisa ter. Segunda oração que nós temos que fazer, orar para conhecer a Deus. Quanto mais você ora para você conhecer a Deus, mais parecido com Ele você fica. Porque Deus vai mostrar para para você quem Ele é. Que Ele é generoso, que Ele é bom, que Ele perdoa, que Ele é paciente, que Ele é longânimo. E aí você vai ver tanta qualidade em Deus, você vai se olhar e vai falar, não tenho nenhuma. Preciso melhorar, preciso me converter, voltar para Jesus. Porque você vai conhecendo a Deus. Outra coisa que nós temos que imitar de Moisés. Não negociar a presença. Olha o que ele fala no versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então eu disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus fala assim, eu vou com você, o povo não. Deus fala, aí Moisés devolve para Deus, fala, se o Senhor não for conosco, então eu nem saio. Nem vou. O Senhor não vai, eu não vou. Por quê? A presença de Deus é inegociável. A bênção é bom, os milagres é bom, os frutos é bom, mas a presença é inegociável. Porque se você perde dinheiro, se você perde saúde, se você perde alguma coisa, você ora a Deus, Deus te restitui. Mas se você perder a presença, você vai fazer o quê? E se Deus não está te acompanhando, quem que está? Se Deus não vai com você, quem que vai? Vão arriscar? Luciana arriscou. O diabo. Anota aí. Se Deus não for comigo, o diabo vai. E o diabo nem pede. Ele é intruso, ladrão, intrometido, carona, folgado. Por isso que a presença tem que estar com a gente.
Sem meio termo. Ai, estou sozinho. Tá não, amado, está no mundo espiritual. Não está sozinho. Se não tem anjo, tem encosto. Se não tem a presença de Deus, tem um diabo. Simples. Claro como a luz. Aí a pessoa fala, ai, tô assim, tô vivendo sozinho, tô melhor que sozinho, tá? Tá cheio de encosto, tá? Bom. Então, presença é inegociável. Olha a outra parte da oração de Moisés. Ele entende. Vamos ver o versículo 16. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Ó, Deus, Moisés dá ideia para Deus. Olha o nível de intimidade. Deus fala assim, Moisés, vou abandonar esse povo, tudo, não aguento mais esse povo. Moisés fala assim, não, Deus, faz isso não. O Senhor tirou esse povo do Egito, que os outros vão falar do Senhor. Começou até agora, Deus, leva esse povo. Vamos continuar juntos. Vou dar uma boa fama para o Senhor, Deus. Vai dar ruim. O povo vai falar da gente, vai falar mal do Senhor mesmo. Ele começa a dar ideia para Deus. Olha o nível de intimidade. Olha o nível de audácia. Eu olho para Moisés e falo, aqui tem coragem. Fala, ai Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor que eu tenho, não vai dar certo. Aí Deus fala para Moisés, farei o que você disse. Olha a moral do cara. Olha Deus conversando com ele na nossa linguagem de hoje. Não, Moisés, não é que você está certo? Vou te ouvir. Vou com essa praga desse povo, né? Mas eu só vou porque eu te conheço. Eu só vou porque foi você que falou. Eu só vou porque você é meu amigo. Olha o nível de intercessão. Porque ele entende que a presença é melhor do que a bênção. Ele não estava nem aí para conquistar a cidade. Abre lá em Salmo 16, 5. Salmos 16, 5. O Roberto falando muito comigo hoje também, gente. O Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Moisés entendia que o melhor que ele podia ter, porque a terra prometida era a presença de Deus. Por isso que a gente entende que o próprio Deus não deixou ele nem ser enterrado, né, gente? Pegou o corpo de Moisés e escondeu. Eu acredito no arrebatamento, tá? Aqui mesmo. Como que você esconde um corpo e ninguém acha? Tá onde esse corpo? No céu. Vocês concordam? Aí joga. Tá no céu. Como que você sobe para o céu, gente? Arrebatado. Então, eu acredito já um arrebatamento assim. Mesmo, eu acredito, pelas coisas que eu estudo. Então, a oração dele foi muito importante. Aí, o que acontece? Deixa eu voltar. Aí, ele já aproveitou que ele estava na audácia, ele falou assim, ai, Deus, queria tanto te ver. Eles falaram, não pode, amiga. Você me vê, você morre, filho. Você não aguenta. Ah, mas mostra só um pedacinho do seu corpo. Olha só, 33, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que mostre a tua glória. Porém ele disse,
eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. O que passou perto de Moisés, eu não sei como vocês aprenderam, era as costas de Deus, né? Eu aprendi isso. Mas o que passou foi a bondade. Grifa aí essa palavra. Foi a bondade que passou. Foi essa bondade que livrou Israel dos perigos, tá? No deserto. Porque no deserto tinha ladrão, no deserto tinha inimigo, no deserto tinha bicho. Foi a bondade que guardou ele. Ah, ó, segura aí, vai lá em Salmo 27, 13, para a gente ver sobre a bondade. Salmo 27, 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É Davi escrevendo. Se a gente não visse nenhuma bondade de Deus, a gente perecia na terra. Vou voltar lá para o 33, 19. Farei passar a minha bondade diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadeceu. Foi a misericórdia de Deus que guardou o povo também, que poupou o povo no deserto. Só que isso aqui é uma coisa muito pesada. Por quê? Se Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser e vai se compadecer de quem Ele quiser, então isso nos dá a informação que Ele abençoa quem Ele quer, cura quem Ele quer, faz o que Ele quer, sentencia do jeito que Ele quer. Por isso tem coisas que a gente não entende. É por isso que nós que temos que fazer de tudo para agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que nele crê, precisa crer que ele é poderoso. É o poderoso que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Por quê? E se ele não quiser ter misericórdia? Por isso, irmãos, quando saiu o tumor no seio, eu não fiquei desesperada. Eu lembrava desse versículo. Eu pensava assim, se Deus não quiser ter misericórdia de mim, eu vou ter que passar pelo câncer. Eu posso morrer com câncer. Por quê? É a misericórdia que envolve. E ele tem de quem ele quiser. Como que eu vou atrair a misericórdia? Agradando ele. Como que eu agrado ele? Então, nós não alcançamos nada por mérito. Porque ele faz o que ele quer. Por isso que, irmãos, a gente também não pode questionar as coisas que Deus faz. Quem Deus leva, quem Deus tira, quem ele abençoa, quem ele pune. O tempo é dele. E só ele conhece o coração de cada um. Às vezes você vai ver uma pessoa, vida louca, sendo abençoada. Mas você não sabe o coração daquela pessoa com Deus, e aí? Às vezes você vai ver um ímpio próspero, mas você não sabe os princípios que ele obedece. Está com ele 24 horas. E aí você vai ver um santo caído, derrotado. Por quê? Você não está com ele. Por isso que a gente não pode questionar. Versículo 20. E disse mais:
Não poderás ver a minha face, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. O Moisés ousado queria ver o rosto. Ai, que folga. O cara já estava com todos os livros da Bíblia ditados. Mó prosa com Deus, vai, mostra teu rosto. Deus falou, filho, eu vou passar só com a bondade, porque você não aguenta, amor. Você vira pó. Vocês veem que quando tem aqueles cultos, tem aquela grande manifestação de Deus, a gente fica com dor no corpo 3 dias, de entrar num humano. Fala, nossa, falei em língua no culto passado, tem que tomar Dorflex. E é normal, tá? É normal. Outra coisa que dá dor no corpo, começar a estudar, receber revelação das escrituras. Às vezes dá dor no corpo também. Por quê? É uma batalha espiritual. O diabo não quer, irmãos, que a gente estude, o diabo não quer que a gente conheça a Bíblia, o diabo não quer que a gente saiba de nada. E ele vai te, bater, pegar você para assim. Para quê? Para você distrair. Dor distrai. Vê que quando está com dor, você não tem posição, você não tem. Então, às vezes, você tem que fazer opinião até para assistir uma aula, para ir para um culto. Versículo 21. Disse mais o Senhor: eis que porei ali, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Grifa essa palavra penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei na fenda da penha, ou da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Falou, Moisés, é o seguinte, lindinho, eu vou te colocar ali, tem uma frechinha, eu vou te colocar ali na frente, na fenda da rocha, e eu vou te colocar sentado numa pedra, numa rocha. Eu vou passar, vou cobrir com a mão, vou passar. Na hora que eu passar, você olha rapidinho, você vai ver minha foto, revestida de bondade. Você vê minha misericórdia. Mas o meu rosto você não vai poder ver. Aí eu falei para você grifar essa palavra penha. Vai lá em João 14:6. Vamos ver o que era essa rocha que ele sentou. Oi, Adrian, boa noite. Volte em paz para o serviço aí. Vai nos ouvindo. Depois a aula vai ficar salva. João 14, versículo 6. Parece umas coisas assim, simplista, né? Contar aqui. Pois Moisés, numa rocha sentado, passou e fechou com a mão. Mas vamos ver o que era essa rocha que ele sentou. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é o acesso que nós temos a Deus? Jesus. É aceitando Jesus como único e suficiente Salvador que nós conseguimos ir até Deus. Conseguimos acesso a Deus. Agora vai lá em Marcos 12:10. Marcos 12, versículo 10. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus está falando assim, Jesus falando assim nesse versículo. Essa pedra que vocês rejeitaram sou eu. Eu sou a pedra que o Moisés sentou. Eu sou a rocha. Quando que nós conseguimos ver e ter acesso ao Senhor? Quando nós estamos assentados na rocha. Um só com a rocha.
A rocha é Cristo. Eu peço licença para você meditar nisso agora, porque não tem outro jeito de chegar até Deus. E eu acho isso maravilhoso, lindo, sublime nas Escrituras. O Senhor nos permitir ter essa revelação, essa graça, de saber que lá em Êxodo, Deus se preocupou com os detalhes. Não deixou o povo sozinho, não deixou o povo abandonado, não deixou o povo esquecido. Mas até quando Moisés teve uma experiência com Deus, o Senhor falou assim, ó, você vai ter, mas mesmo assim, você vai ter que passar por Cristo. Você vai ter que estar nele. Queridos, nós não temos experiências longe do Senhor. Por mais difícil que seja, por mais maçante que seja a sua vida, nós só vamos ter experiências com Deus quando nós estivermos sentados em Cristo, repousados em Cristo. Por mais que você fale, eu estou aqui na senda da rocha, esquecido, ninguém está me vendo. Mas nós vamos ter experiências com o Senhor. Nós só vamos ver a bondade de Deus quando a gente estiver sentado em Cristo. Se algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida, a gente está sentado no chão, mas em Cristo a gente não está. Então a gente tem que se levantar, se posicionar e falar, peraí, eu preciso estar na rocha. Eu preciso estar firmado. Porque na hora que a bondade passar, eu vou ter uma experiência. Eu vou ter uma experiência de glória. Ele não viu só a bondade do Senhor ali, não. Ele viu a glória de Deus. Porque aquilo que é bondade na minha vida se torna glória. Nós precisamos mudar o nosso jeito de se relacionar com Deus. Porque o segredo de Moisés era ter uma intimidade a nível de pedir coisas extraordinárias e falar, Deus, eu quero ter experiência que o acampamento não teve. Isso aqui era para o acampamento viver. Deus queria que toda a nação de Israel subisse no monte. E o povo falou assim, não, é demais. E quando Deus desce, tem trovão, tem raio, a gente tem medo. Moisés enfrentou o raio, enfrentou tudo e falou, eu vou para cima, mas eu quero ter experiência. Só me coloca na rocha, me coloca no lugar certo. A Bíblia fala que a glória de Deus foi tão grande que o rosto de Moisés brilhava. A glória resplandecia. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele cobriu o rosto com um véu. É aí que entra a doutrina do véu. Ele cobriu para que a glória não fosse embora. Mas a verdade é, ele cobriu por quê? A glória de Deus só acontece quando a gente está se relacionando com ele no momento. O brilho vem, mas o brilho vai. O brilho vem, mas o brilho vai. A glória vem, só que a realidade chega. Moisés não soube lidar com isso. Porque quando as pessoas viram ele brilhando, o que aconteceu? Tornou anjo, virou anjo. Vamos ler lá em Êxodo 34, 29. Eu acho lindo essa escritura. Vocês desculpam, mas quando eu leio umas coisas que me emocionam. Eu acho linda a palavra de Deus. Esses detalhes. Simples. Mas tão profundos. Eu amo, eu amo. Eu acho que eu vivo porque eu amo as escrituras demais. Eu amo o Senhor mais do que a minha própria vida. E eu sou apaixonada por isso. Então, de vez em quando, eu choro quando eu leio a Bíblia e vejo essas coisas. Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas do testamento, do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele.
fazer uma pausa aqui só para fazer um comentário. A gente não sabe quando a gente está cheio, quando você está transbordando, porque é natural. Por isso, irmãos, fica esperto e liga a anteninha quando a pessoa fala que é. Eu sou. Eu tenho unção de cura, eu tenho unção, eu faço, eu. É nada, gente. Se a glória não vier, não acontece nada. E Deus usou jumenta. Ele usar qualquer pessoa normal. Deus usou uma jumenta. Mas não é melhor que uma jumenta. Então, entenda que a pessoa, ela não sabe. Quem é, não precisa ficar falando porque nem sabe o que é. Você conhecer alguém, de verdade, vê só os frutos. Não é muito papo, não. Porque hoje a gente vai ouvir muito. Hoje, nesses dias, esses últimos dias, essa época que nós estamos entrando da nossa vida, vai aparecer muita gente que vai falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Quem é não fala, porque nem sabe o que é. Moisés nem sabia que estava brilhando. Desceu cheio de glitter do monte. Parecendo que estava vindo do carnaval. Aquele rosto, aquela cara de peroba. Versículo 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar até ele. Então Moisés chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falou no Monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés que resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. O lema de Moisés era esse aqui, falando com Deus, falando com o povo. Falando com Deus, falando com o povo. Porque o povo ficou com medo, o homem virou anjo. E aí, aquele ego que todo mundo tem, porque a gente não quer deixar ninguém conhecer nossa humanidade, coloquei isso aqui na nossa apostila. Embora as pessoas tenham se assustado ao ver o rosto de Moisés resplandecendo, o texto sagrado nos revela que ele falou de cara limpa, sem véu algum. O homem de Deus colocou o véu somente depois de falar aos israelitas. E fez isso não só na primeira vez que o rosto brilhou, mas toda vez que saía da presença do Senhor, o seu comportamento se repetia. Falava ao povo as palavras de Deus, o povo via o seu rosto brilhar, depois falava e cobria a sua face com o véu para entrar na presença de Deus. A razão apresentada por Paulo na Epístola aos Coríntios é que Moisés não queria que os israelitas vissem que a glória estava sumindo. Aquela manifestação de glória experimentada pelo homem de Deus não era permanente. Cada vez que esse grande líder de Israel entrava na presença de Deus, recebia uma recarga de glória. Mas entre ida e outra, a glória ia embora, esvanecia. E Moisés, como líder que já havia aparecido em público com o rosto brilhando, não queria que as pessoas vissem que a glória estava sumindo. Para muitos líderes, depois de terem brilhado diante do povo, a grande dificuldade é serem vistos sem glória e sem ensino. Ele não queria que o povo via que a glória tinha ido embora. Aí ele cumpria. Por quê? Ele não queria mostrar a humanidade. Isso é um pecado de dissimulação. Irmãos, aprende uma coisa. Não é pecado você ter pecado. Porque não é pecado você ser humano. Todo mundo que é humano vai errar, vai falhar. E o que as pessoas hoje querem? Elas não querem falhar. Você pergunta hoje para um crente religioso, fala assim, irmão, você peca?
Aí eu oro, eu leio Bíblia. Aí ele só não tem asa. Mas ele jejua, ele ora, ele não vê nada de mal, ele não fala dos outros, ele não mente. Eu não sei como que ele está na Terra. Porque ninguém gosta de mostrar que é humano, ninguém gosta de falar eu sou ruim. Porque glória vem e vai. E nós, líderes, precisamos entender e lidar muito bem com isso. Por quê? Líderes, vai ter dia que vocês não vão estar pregando na glória. Vocês vão estar pregando no conhecimento. Pastor, é pecado pregar na carne? Não. Ué, tem que virar anjo para você pregar? Primeiro que você tem que estar na tua carne, para você sentir o que o outro sente. Segundo, você vai ter que usar o seu conhecimento de vez em quando, porque não é todo dia que a glória desce. E não é errado. Por isso que eu falo, não é errado você não estar bem, não é errado você pedir uma licença, se reabastecer, receber uma recarga de glória. Não é errado você se entristecer, não é errado você chorar, não é errado você cansar. O que não é bom? O que não é bom é você deixar coisas inacabadas. Isso não é bom. Mas não é errado nós sermos humanos. Por quê? Se a gente querer ser super-herói todo dia, a gente pode entrar nesse pecado de Moisés, pecado de dissimulação. Abre lá, Gálatas 2. O que é dissimulação? Você mostra uma coisa que você não é. Por isso, irmãos, eu não sou fake news, eu sou brava, eu brigo, eu xingo, eu estou na carne, eu estou no espírito, dia que eu choro quando eu leio, dia que eu estou empolgada, dia que eu estou pregando triste, a mesma coisa que eu preguei outro dia. Mas eu só não deixo nada inacabado. Gálatas 2:11. Porque se você mostrar que você é sempre santo, anjo, quarta pessoa da Trindade, as pessoas sempre vão cobrar isso de você. Por isso é bom você ser você. Você. Não adianta você fazer um tipo que você não é. Ai, quer ser toda meiguinha. Eu lembro uma vez que eu falei, uma amiga minha, eu queria tanto ser uma pessoa educada, meiga, falar baixo. Ela falou, Mariana, isso nunca vai acontecer com você. Ai, que consolo. Ela falou, não é teu perfil. Você é brava, você é enérgica. As suas brincadeiras ofendem. Ai, doce. Então, eu não vou esperar você falar assim com você. De novo, você estiver falando assim, me leva no psiquiatra que está bem fora da casa. Não é meu perfil. Não é. É isso aqui para lá. Gálatas 2:11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque apóstolo Paulo brigando com o apóstolo Pedro. Apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, brigando com o apóstolo Pedro, o homem. Jesus falou assim, ó, sobre você vai ser edificada a igreja. Porque Pedro era crente? Era, mas era aquele crente simulado. Quando ele via o judeu, tinha só judeu, ele agia como judeu. Nossa, ele era... Se chegava um gentil perto do judeu, ele nem olhava para o gentil. Mas se não tinha judeu e só estava o gentil, ele comia com o gentil, ele contava piada. Ele, sabe aquelas pessoas que na frente é uma coisa, por trás é outra? Dependendo quem chega, muda o comportamento. Era o Pedro. Aí ó, o apóstolo Paulo escrevendo. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Ele chamou a atenção. Você é fake, hein, cara? Eu não sei se vocês sabem, mas os dois é brigado, tá? Os dois apóstolos. O Pedro e o Paulo morreram brigados. Quebraram o pau aqui, ó. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, ao barraco, ao bafo,
Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Não, estava todo mundo comendo, Paulo falou, vou acabar com essa graça de Pedro hoje. Paulo, você não presta. Você é um dissimulado. Quando o menino está aqui, você come. Quando ele vai embora, você come. Você é um palhaço. Por que você faz com os outros? Você manda eles fazer uma coisa que eles não dão conta? Falso. Mentiroso, dissimulado. Aí brigaram, separaram. É sério? E Paulo só fala bem de Pedro quando Pedro morre depois, lá na frente, lá nos Coríntios. Depois Pedro morre, ele fala, Pedro era uma bênção. Mas morreram obrigados. Então a gente não pode ser dissimulado. É uma coisa que tem. Pedro era crente? Era. Pedro era de Deus? Era, mas Pedro não era tratado no caráter. Entende? Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser tratado. Nós como cristãos, bons cristãos, a gente tem que ser o quê? Tratado, salvo e tratado. Por isso que você não precisa deixar o povo. Não precisa ter medo de mostrar a sua humanidade. Mas tem dia que você vai estar com a giraia, e daí? Todo mundo fica nervoso, todo mundo peca. Se você pecar demais, você chega na pessoa e fala, irmão, estava endemoniado, você me perdoa em nome de Jesus, a Bíblia manda 70 vezes 7. Pronto, acabou. A pessoa não quer te perdoar, você deixa ela com Deus, pelo menos você já pediu perdão. Explicou que você é uma pessoa perturbada. Porque todo mundo é um pouco perturbado. Quem não, que tira a primeira pedra. O Pedro era só bafo, né, na Bíblia. 2 Coríntios 12, 6. Por isso que tem que ler. Você saber que esse povo aprontava antes da gente. Segunda Coríntios 12, 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Só que ninguém venha pensar muita coisa de mim. Quando as pessoas chegam às vezes me elogiando, mas, pastora, você me abençoa, irmão, para que o que você viu de bom foi Jesus. Se você me conhecer, você desvia. Por quê? Você não pode ver além. E Moisés, ele estava com o ego inflado. Falou, deixa eu pôr um véuzinho para eles acharem que o brilho está aqui. Está tudo com medo de mim. Gostou, né, do status lá. Como que a glória de Deus vem sobre nós hoje? Segundo aos Coríntios 3:18. Aleluia. Mas todos nós, com a cara descoberta, aí não precisa usar véu, nem para a igreja que usa véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Falei, irmão, no processo. Não sou bom, mas vou ficar. Até Jesus. Jesus, que estiver bom, Jesus vem para mim. Eu morro. Aí Moisés entra nessa derrapada, né? Para mim foi uma derrapada grande e colaborou, isso é meu ponto de vista. Colaborou ele não ter entrado na Terra Prometida, por quê? Irmão, se ele estava com o ego alto, só de brilhar o rosto, imagina se esse homem entra com esse povo na Terra. Ninguém ia aguentar ele. Ele fica insuportável. Fala lá, libertei e entrei. Então, tem gente que não chega até o final, tem gente que não alcança mais, porque Deus já até sabe como que a praga é ruim. Fala, não posso dar muito para aquele jeito. Ele desvia. Então, para não desviar, ele mata no meio do caminho. Às vezes é melhor matar um propósito, chegar na metade, do que ensoberbecer o coração, dissimulação. Aí Moisés levanta o tabernáculo, que a gente vê do capítulo 35 até o 40. Deixa eu ver. Isso, até o 40. Ele levanta o tabernáculo, que é toda aquela parte que eu passei para vocês semana passada, de estudos adicionais. Ele constrói, ele tinha feito, né, o tabernáculo.
Ele levanta tudo, ele reconstrói tudo, coloca todas as ordens, passa todas as leis, e ele, enfim, né, depois ele morre. Abre lá em Êxodo 40, versículo 17. Êxodo 40, 17. E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro mês que o tabernáculo foi levantado. Versículo 33 agora. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então, ele terminou o que ele começou. Ele tirou o povo do Egito, ele construiu, ele recebeu uma missão de construir o tabernáculo, ele construiu, ele deixou do jeito que Deus queria. Ele não entrou na terra porque o próprio Deus deu um corte nele. Ele pecou demais, vamos cortar isso daqui. Mas aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Ele escreveu os testamentos, escrever os mandamentos, escrever as leis, escrever toda a Torá, construir o tabernáculo. A Bíblia fala assim, ó, Moisés acabou a obra. Então, eu já pego o primeiro código. Termina aquilo que você começa. Todos nós. Tem coisas que às vezes eu quero entregar para Deus, falo, Deus, eu não quero fazer mais não. Ele fala, você já terminou? Aí falou, não. Eu falei, você não quero. Porque, irmãos, não é para homem que nós entregamos cargo, não é para pessoas, não é homem que nós servimos, não é pessoas que nós servimos. Nós trabalhamos para Deus. É que nós interagimos com pessoas, mas nós trabalhamos para Deus. Essa é a realidade. Então, vamos acabar tudo que a gente começa. Versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia que se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, a glória de Deus envolvia toda a obra que Moisés construiu. Qual que é a vantagem de construir algo para o Senhor? Porque o Senhor vem com a glória dele. O Senhor tem que estar no meio da nossa obra. Coloquei aqui, o nosso terceiro item. A nuvem era a direção de Israel nas suas jornadas, assim como Cristo é a nossa direção hoje. Cristo é o cabeça da igreja. A gente só tem que se mover debaixo da palavra de Deus. Se Deus mandar fazer, faz. Se Ele não mandar, não faz. Outra coisa que temos que aprender, a nuvem não é estática. Irmão, você não tem que fazer sempre a mesma coisa. A nuvem não ficava parada. A nuvem se movia. Nós não precisamos ficar estáticos, sempre no mesmo método. Nós podemos, sim, experimentar, expandir outras fórmulas, outros métodos, porque o povo quem dá é Deus. A gente só aplica o conhecimento, só aplica o método. O resto quem faz é o Senhor. E uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês para a gente finalizar hoje. Deus usa coisas visíveis. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais. A nuvem se movimentava, o povo mexia. Se a nuvem não se movimentava, porque o povo olhava a nuvem. Era o sinal. Deus conversa conosco por sinais. Nós temos que estar o quê? Atento. Marca aí. Atividade da semana. Você vai ler Êxodo. E eu também. Do capítulo 35 até o 40. Vou escrever aqui no nosso bate
Porque números, ele está junto aqui, tá? Com Êxodo. Ele é o quebra-cabeça aqui de Êxodo. Então, a gente vai programar essas leituras para a gente terminar. Semana que vem nós vamos fazer a nossa última aula de Êxodo sobre os desafios de um líder. Vamos listar tudo, nós vamos dar muito livro de números semana que vem, tá bom? Porque acho que mais o livro de números. Por quê? Aqui Moisés conclui a obra, só que ele continua indo uma peregrinação no deserto. Nós vamos ver nessa última aula todos os desafios que ele, como líder, como homem de Deus, passou. E todos os desafios de Moisés está escrito em números, tá? Êxodo fala de uma história de libertação, mas o livro de números ele traz as particularidades do desafio de Moisés como homem, como líder, como servo de Deus. Alguma pergunta dessa noite? Algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Então vamos orar. Vou pedir que o pessoal pode ativar as câmeras para nós orarmos. Lembrando que nesse domingo nós temos 2 cultos, 9 da manhã e 7h30 da noite. Culto de primícias do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua presença, pelo teu poder. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a rocha viva. O Senhor é a pedra angular. O Senhor, ó Pai, é a nossa força. O Senhor é a razão e o motivo de nós estarmos aqui. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor proporcionou este tempo e trouxe este povo para participar. Pai. Obrigado, Deus, por todos aqueles que nessa geração se interessam pela tua palavra. Pessoas que amam as tuas leis, amam a tua palavra e se envolvem com aquilo que o Senhor se agrada. Meu Deus, que o Senhor, diante do teu tribunal, venha retribuir a cada um, conforme, Pai, eles têm agido no teu reino. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra não é para pastor, não é para o homem, mas é para o Senhor. E eu te louvo pelas pessoas que no seu interior verdadeiramente respeitaram a tua presença nessa noite e ouviram a tua palavra por interesse, por gratidão e por amor. Eu peço, Deus, que essas pessoas venham receber porção dobrada, porque há poder, Senhor, nisso. Há poder na tua palavra é viva e eficaz. E ela não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre toda a terra. E hoje, Deus, eu peço que o Senhor, quando fizer visitação à terra, durante a virada da noite, venha, Senhor, acrescentar aqueles enquanto dorme. Que aqueles, ó Pai, que agrada o teu coração, venha receber acréscimo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Sorriso no rosto. Hoje você tem que usar um mensagem. 20 do dia. Tirei. Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Nos vemos sexta-feira aqui no Zoom. Domingo, quem é domingo. Que Deus abençoe a semana de vocês poderosamente. Fica com Deus. Tchau, tchau.